Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar numa das histórias mais tocantes e inspiradoras de toda a Bíblia. O livro de Ruth. É uma narrativa curta, com apenas 4 capítulos, mas com uma profundidade que nos ensina sobre lealdade, redenção e a providência divina, de maneiras surpreendentes. A história começa num período difícil em Israel, a Era dos Juízes, uma época marcada por instabilidade e caos. Por causa de uma grande fome em Belém, um homem chamado Elimeleque, sua esposa Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion, decidem se mudar para a terra de Moabe. Infelizmente, a tragédia os alcança. Elimeleque morre, deixando Noemi viúva. Seus filhos se casam com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Mas, cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morrem. Imaginem a dor de Noemi, viúva, e agora sem seus 2 filhos, numa terra estrangeira, com o coração partido e sentindo-se desamparada. Noemi ouve dizer que a fome em Judá terminou. Ela decide voltar para sua terra natal, Belém. Suas 2 noras, Ruth e Orfa, começam a jornada com ela. No meio do caminho, Noemi, pensando no bem-estar delas, insiste para que voltem para suas famílias em Moabe. Ela acredita que não tem mais nada a oferecer, não tem mais filhos para que se casem, nem futuro para compartilhar. Depois de muita insistência, Orfa, em lágrimas, se despede de Noemi e retorna para seu povo. Mas Ruth se recusa a partir, e é aqui que temos uma das declarações de lealdade mais poderosas de toda a Bíblia. Ruth diz a Noemi: "Não insistas comigo que te deixe e que não te acompanhe. Aonde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não a morte me separar de ti." Que palavras incríveis! Ruth, uma estrangeira, uma moabita, escolhe abandonar tudo o que conhece, sua terra, sua família, seus deuses, por amor e lealdade à sua sogra. Ela escolhe abraçar o povo e o Deus de Noemi. Essa decisão muda completamente o curso da sua vida e da história. Então, as 2 mulheres, Noemi e Ruth, chegam a Belém no início da colheita da cevada. A cidade toda fica alvoroçada com a volta de Noemi, mas ela está amargurada. Ela diz ao povo para não a chamarem de Noemi, que significa agradável, mas de Mara, que significa amarga, porque sentia que o Senhor a tinha tratado com amargura. Precisando de sustento, Ruth decide ir aos campos para respigar, ou seja, colher as espigas que os ceifeiros deixavam para trás. Era uma provisão da lei de Deus para ajudar os pobres e os estrangeiros. E por uma feliz coincidência, que na verdade é a mão da providência de Deus, ela acaba no campo de um homem chamado Boaz. Boaz era um parente rico da família de Elimeleque, o falecido marido de Noemi. Ele era conhecido por ser um homem de bem e respeitado na comunidade. Quando Boaz chega ao campo e vê Ruth, ele pergunta aos seus servos quem ela é. Eles explicam que é a moabita que voltou com Noemi. Boaz já tinha ouvido falar da incrível lealdade de Ruth para com sua sogra. Impressionado com seu caráter e sua história, Boaz vai até Ruth e a trata com uma bondade extraordinária. Ele diz a ela para não ir a nenhum outro campo, mas ficar junto de suas servas. Ele ordena aos seus trabalhadores que não a incomodem, e até mesmo que deixem cair de propósito algumas espigas dos feixes, para que ela possa colher mais. Ele a convida para compartilhar da refeição e da água com seus trabalhadores. Ruth, maravilhada com tanta generosidade, se curva diante dele e pergunta por que ele está sendo tão bom com ela, uma estrangeira. Boaz responde que ouviu tudo o que ela fez por sua sogra, desde a morte de seu marido
e como ela deixou sua terra natal para viver com um povo que não conhecia. Ele a abençoa, dizendo: O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Naquela noite, Ruth volta para casa com uma quantidade enorme de cevada, muito mais do que esperava. Noemi fica surpresa e pergunta onde ela trabalhou. Quando Ruth conta que foi no campo de Boaz, o rosto de Noemi se ilumina. Pela primeira vez em muito tempo, ela vê um raio de esperança. Noemi explica a Ruth que Boaz é um de seus parentes próximos, um parente remidor. Aqui precisamos entender um conceito importante da cultura hebraica. O parente remidor, ou Goel, em hebraico, era um parente próximo que tinha a responsabilidade de resgatar um membro da família que estivesse em dificuldades. Isso poderia incluir comprar de volta uma terra que foi vendida por necessidade, ou casar-se com a viúva de um parente falecido, para dar continuidade ao nome e à linhagem da família. Noemi, percebendo a oportunidade, elabora um plano ousado. Ela instrui Ruth a se preparar, se perfumar e ir até a eira, o lugar onde o grão era processado. À noite, quando Boaz estaria terminando seu trabalho, ela deveria esperar Boaz dormir, e então descobrir seus pés e deitar-se ali. Era um gesto simbólico, um pedido humilde para que ele assumisse seu papel de remidor. Ruth, sempre obediente e confiante em Noemi, faz exatamente como foi instruída. No meio da noite, Boaz acorda assustado e encontra uma mulher a seus pés. Ele pergunta quem é, e ela responde: Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, pois tu és um parente remidor. Boaz fica profundamente comovido pela atitude de Ruth. Ele a elogia, dizendo que essa demonstração de lealdade é ainda maior do que a primeira, pois ela não procurou um homem jovem rico ou pobre, mas buscou a proteção de um parente remidor, honrando a tradição e a família de seu falecido marido. Boaz a tranquiliza e promete cuidar do assunto. No entanto, havia um pequeno obstáculo. Havia outro parente mais próximo do que Boaz, que tinha o primeiro direito de redimir a terra e se casar com Ruth. Boaz, sendo um homem íntegro, promete que, na manhã seguinte, iria resolver a questão legalmente. Ele daria ao outro parente a oportunidade de cumprir seu dever. Se ele recusasse, Boaz então assumiria com alegria essa responsabilidade. Na manhã seguinte, Boaz vai até a porta da cidade, o local onde os negócios e as questões legais eram resolvidos. Ele reúne 10 anciãos como testemunhas e chama o outro parente. Boaz explica a situação. Noemi está vendendo a terra que pertencia a Elimeleque. O parente inicialmente concorda em comprar a terra, mas então Boaz adiciona o detalhe crucial: no dia em que comprares o campo da mão de Noemi, também terás de tomar Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herança. Ao ouvir isso, o parente recua. Ele diz que não pode fazer isso, pois prejudicaria a sua própria herança. Ele renuncia ao seu direito de redenção e passa a responsabilidade para Boaz, na frente de todas as testemunhas. Ele tira sua sandália e a entrega a Boaz, um ato que selava o acordo publicamente. Boaz, então, declara diante de todos que está comprando a terra de Elimeleque e que está tomando Ruth, a Moabita, como sua esposa. Seu objetivo é nobre: preservar o nome do falecido e garantir que sua herança continue em Israel. Todos os anciãos e o povo na porta da cidade o abençoam, desejando que sua casa seja próspera e que Ruth seja como Raquel e Lia, que edificaram a casa de Israel. E assim, Boaz se casa com Ruth. Logo depois, ela concebe e dá à luz um filho. As mulheres da cidade celebram com Noemi, dizendo: Bendito seja o Senhor, que não te deixou hoje sem um remidor. Que seu nome se torne famoso em Israel. Ele será para ti um restaurador da vida e um provedor na tua velhice, pois
tua, Nora, que te ama e que é melhor para ti do que 7 filhos. O deu à luz. Noemi, a mulher que se considerava amarga e desamparada, agora segura seu neto nos braços, cheia de alegria e esperança renovada. O menino se chama Obed. E aqui vem a reviravolta final e surpreendente da história. O livro termina com uma pequena genealogia. Obed foi o pai de Jessé, e Jessé foi o pai de Davi. Sim, o grande rei Davi de Israel. Essa pequena história de amor, lealdade e redenção, envolvendo uma mulher estrangeira e uma viúva amargurada, se encaixa de forma espetacular no grande plano de Deus. Ruth, a Moabita, uma mulher de fora do povo da aliança, através de sua fé e lealdade, se tornou a bisavó do maior rei de Israel. E mais importante ainda, ela se tornou uma ancestral de Jesus Cristo, o Messias, nosso remidor final. O livro de Ruth nos mostra que Deus trabalha de maneiras misteriosas e maravilhosas. Ele usa pessoas comuns, em situações difíceis, para cumprir seus propósitos extraordinários. A história de Ruth é um testemunho do poder da lealdade, da bondade e da fé. Mostra que ninguém está fora do alcance da graça de Deus e que Ele pode transformar amargura em alegria e perda em redenção. É uma bela lembrança de que, mesmo quando nos sentimos perdidos ou desamparados, Deus está tecendo uma história maior, uma história de redenção que é muito mais grandiosa do que podemos imaginar. Obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado de explorar essa joia do Antigo Testamento comigo. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal A Bíblia em Minutos e ativar o sininho para não perder nossos próximos estudos. Até a próxima!